Precisamos ter confiança no Senhor, pois assim podemos afirmar que o Senhor é o nosso ajudador. Esse é o estudo de número 1070 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este estudo logo após a nossa vinheta. Através da fé, nós alcançamos o socorro e a ajuda do Senhor em nossas fraquezas e nas situações desfavoráveis a nós. Vamos ao nosso tema. Eis que Deus é o meu ajudador. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 6, que diz: por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? E tem outra versão que diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e a Bíblia nos ajuda a nos aquietarmos diante das aflições, nos ajuda a nos fortalecer e aumenta a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. João capítulo 14, verso 27 nos mostra o que Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ainda Jesus fala: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Precisamos ter confiança na palavra do Senhor. Nós não podemos, como disse o versículo, não permitais que o vosso coração se preocupe. Isso é algo que depende de nós, permitir que a preocupação domine a nossa mente, domine o nosso coração, pois servimos o Deus vivo, aquele que é todo poderoso e cuida de nós. Ele nos dá paz, ele nos dá segurança em meio às lutas, porque ele nos dá paz em meio às aflições. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, olha que tremendo, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz, ela vem de Deus, ela excede, ela ultrapassa a razão, ultrapassa o entendimento e nos faz confiar plenamente que Deus está agindo a nosso favor. Deus está transformando situações, porque Deus, ele faz as coisas cooperarem para o nosso bem. Paulo ainda fala em Romanos capítulo 8, verso 28, estamos certos, ou seja, estamos convictos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Essa certeza, essa convicção agrada ao nosso Deus, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. A Bíblia nos mostra no Salmo 54 que Davi estava se escondendo de Saul no deserto de Zif, mas os zifeus, os moradores de Zif, foram denunciá-lo ao rei Saul. 1 Samuel capítulo 23, verso 19 e verso 20 diz: então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nós
cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Os zifeus estavam dispostos a entregarem Davi ao rei Saul, porque eles acreditavam que seriam recompensados por ele. E quando Saul ouviu essa boa notícia, ele ficou grato aos zifeus, mas ele quis certificar-se se realmente Davi estaria entre eles. Sabe por quê? Porque Saul não ignorava a habilidade e a astúcia de Davi, e Davi realmente já não estava mais lá, porque ele soube que os zifeus foram entregá-lo ao rei Saul, e ele, Davi, foi ao deserto de Maom, e lá no deserto de Maom, o rei Saul o alcançou e o encurralou. Vamos ver, 1 Samuel capítulo 23, verso 26, e Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. Imagina a situação, Davi de um lado e Saul do outro, e temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então os homens de Saul cercaram a Davi. Imagina Davi se vendo cercado, o que ele deveria fazer? Davi, ele tinha convicção que Deus, o Todo-Poderoso, ouvia as orações dele, e Davi clamou ao Senhor. Davi reconhecia que Deus era o único que poderia o ajudar. Davi fazia de Deus o seu ajudador. Salmo 54, verso 4 diz assim: eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Diante daquela situação de angústia, daquele aperto que Davi estava, Davi clamou por ajuda ao seu Deus, e o Deus Todo-Poderoso ouviu o clamor de Davi e o socorreu. Deus levantou os filisteus para fazerem guerra contra Saul, e Saul, ele teve que ir embora para socorrer o povo que estava sendo atacado pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 23, verso 27 e verso 28, então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. Saul estava perto de realizar o desejo dele de colocar as mãos em Davi e de matá-lo, mas Davi clamou ao Deus Todo-Poderoso. Ele acertou falando ao Senhor que Deus era o ajudador dele, e Deus o ajudou. Nós podemos entender que o próprio Deus levantou os filisteus contra Saul para salvar a vida de Davi, e Davi realmente tinha o Senhor como seu ajudador, e ele confiava que Deus o auxiliaria, o socorreria, porque Deus era bondoso, misericordioso. Ele sabia que Deus é fiel, e nós podemos dizer também que Deus é o nosso ajudador, que Deus é bondoso, misericordioso e fiel. Salmo 31, verso 19 diz: imensa é a misericórdia que destina àqueles que te temem, e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Deus ajuda os seus filhos, não por merecimento do ser humano, mas porque realmente o nosso Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A confiança de Davi na ajuda do Senhor era tão grande que diante das aflições ele não se abalava, porque ele cria que ele não morreria, mas viveria para proclamar as maravilhas do Senhor. Salmo 118, verso 7 e verso 17 diz: o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, verei a derrota dos meus adversários, portanto não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. Davi cria que ele testemunha
testemunharia as obras, as grandezas, as maravilhas de Deus a favor dele e do povo israelita. Ele confiava no Deus vivo e confiava ao Deus vivo a sua vida. Davi tinha promessas de Deus e Davi cria no Senhor. O profeta Isaías, ele também tinha o Senhor como seu ajudador. Isaías capítulo 50, o verso 7 e o verso 9 diz: porque Yahvé, o Eterno, me ajuda, não serei jamais constrangido, por isso eu me opus firme como sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer frustrado. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem é que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como um vestido e a traços comerá. O profeta Isaías, ele poderia saber que nós podemos nos frustrar devido à nossa expectativa, mas que ele não permaneceria frustrado, porque Deus o animava, porque Deus o ajudava, porque Deus o fortalecia. O profeta Isaías não desanimava, ele buscava ao Senhor, ele confiava plenamente no Senhor, ele tinha essa certeza que o Senhor era o seu ajudador. Vamos ver em Isaías capítulo 41, o verso 10, verso 13 e verso 14, que diz para nós: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, e olha só, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei, não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Nós temos o adversário que tenta roubar a nossa alegria, enfraquecer a nossa fé, colocando angústia, colocando medo e colocando a dúvida em nossos corações, pois assim nós podemos desagradar ao Senhor. Mas o profeta Isaías nos ensina que devemos crer plenamente no socorro, no auxílio, na ajuda, na vitória que vem do Senhor. Nós devemos nos tornar firmes e mais firmes no Senhor, sermos firmes e sólidos como o rochedo. Olha que tremendo! E só conseguiremos agir assim se nós estivermos alicerçados no Senhor, se formos dependentes dele o tempo todo. Deus é o nosso ajudador. Deus, ele faz enfraquecer, faz falhar, ele faz não prosperar os planos do inimigo e ele faz não prosperar tudo aquilo que se levanta contra nós. Isaías capítulo 57, verso 17 diz: nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito, toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada, tal será a herança dos servos de Yahvé, e esta é a defesa que faço do nome deles. Deus é o nosso ajudador, ele cuida de nós em todo o tempo, ele nos fortalece, ele faz cair por terra tudo que se levanta contra os seus filhos. O Senhor nos ensina que não precisamos ter medo, porque ele é o nosso ajudador. Isaías capítulo 44, verso 2 diz: assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó povo, servo meu, a quem escolhi. Olha que palavra tremenda. Na Bíblia existem muitos versículos para encorajar-nos e para fortalecer a nossa fé. Para aqueles que buscam a ajuda no Senhor, será ajudado por ele. Para aqueles que fazem do Senhor o seu ajudador, receberão o auxílio dele. O profeta Isaías também nos ensina
que Deus nos ajudará. Mas olha que interessante nós entendermos que será no tempo determinado por Ele, e nem sempre o tempo dele é o nosso tempo. Isaías capítulo 49, verso 8 diz: assim diz Yahvé, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Olha só, eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para Deus tudo tem um tempo determinado, onde é o nome dele que será glorificado, será exaltado, e muitas vezes é através das nossas vidas, é através dos momentos difíceis que passamos, que ele se manifestará a nosso favor e nos ajudará, pois assim seremos consolados por ele e conseguiremos ser instrumentos para consolarmos, para ajudarmos os outros. O rei Ezequias, ele é um exemplo de alguém que estava sendo afrontado por um rei mau, um rei poderoso, que era o rei da Assíria, chamado Senaqueribe. Só que o rei Ezequias confiava que o Senhor era o seu ajudador, e pela fé ele falou ao povo de Judá que o Senhor daria vitória, pois o Senhor guerrearia por eles. Segundo Crônicas capítulo 32, verso 8 diz: com ele, ou seja, com o rei Senaqueribe, com aquele exército, está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Ezequias é um exemplo para nós, um exemplo de confiança, pois diante daquela grande adversidade, ele buscou o Senhor, ele fez do Senhor o seu ajudador e ele foi vencedor, porque Deus guerreou por eles. Nós precisamos da ajuda do Senhor em todo o tempo, pois sem ele nada nós podemos fazer. João no capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Nós precisamos da ajuda do nosso Senhor para darmos frutos para a glória do nome dele, para florescermos onde estamos colocados por ele, tanto no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, enfim, em todos os lugares. Nós precisamos ter o Senhor como nosso ajudador para nos refugiarmos nele, não importando quão difíceis são os momentos que vivemos, quão grandes são as lutas e provas que enfrentamos, pois com o nosso Senhor ao nosso lado, nós podemos fazer como Davi, enfrentarmos os gigantes, mas se estivermos confiando que o Senhor nos ajudará. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 diz assim: contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Davi enfrentou o gigante Golias, sabe por quê? Porque ele sabia que a vitória viria do Senhor, e era no nome do Senhor que ele iria enfrentar aquele gigante. Davi cria no nome do Senhor e ele derrotou aquele gigante que afrontava e amedrontava o exército de Israel. Eu vou concluir. O nosso texto base traz o autor de Hebreus nos ensinando que devemos ter confiança, e podemos dizer com confiança que o Deus Todo-Poderoso, ele é o meu, ele é o teu ajudador, e é ele quem nos ajuda, é ele quem nos dá a vitória. Por isso não devemos temer as adversidades. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, é o mesmo que deu vitória ao rei Ezequias, e
a Davi, Ele também dará vitória para o seu povo. Ele também nos ajudará nos desertos, nos vales, nas tempestades, nas adversidades, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é o Todo-Poderoso e Ele cuida do seu povo e devemos crer, confiar e dizer que o Senhor é o nosso ajudador. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça aqui no nosso canal o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Que o nosso Senhor Jesus, Ele continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Que você possa se inscrever se ainda não é inscrito e seja grandemente abençoado pelo nosso Deus. Fica com Deus.